Os filmes dos X-Men deixam muitas perguntas sem respostas, mas um mistério inexplicável ainda se destaca, entre outros, como um personagem retornou após morrer em um confronto final. É isso que a gente vai debater agora. Fica aqui comigo que eu já te conto, não se esqueça de se inscrever no canal e bora pro vídeo. Os quadrinhos dos X-Men apresentam muitas histórias e equipes diferentes trabalhando juntas para proteger o mundo de diversas ameaças. Porém, após décadas de publicação, é quase certo que surgirão questões que questionam a continuidade da franquia. O mesmo se aplica aos filmes dos X-Men lançados ainda no período de 2000 até 2020, especialmente com uma cena específica se tratando de um confronto final de 2006. E esse é um dos maiores embates que nós vimos até o momento. No filme, o Professor X, interpretado por Patrick Stewart, é forçado a enfrentar seu erro mais grave na forma da Jean Grey. É, isso mesmo. E esse é um dos apontamentos que a gente vai debater aqui dentro. E sua transformação na Fênix Negra. Depois de anos mantendo o poder psíquico intransponível de Jean sob controle, eles se manifestaram como uma personalidade sombria que refletia sua contraparte nos quadrinhos. No entanto, uma enorme diferença entre os dois ocorre no meio dessa batalha, onde Jean mata o professor na casa de sua infância. O público pensou que isso representava o fim do Professor X, mas sua história não terminou aí. Como bem sabemos, o universo da Fox, que foi convivido com Charles Xavier e seus X-Men, faz parte do maior universo do MCU do momento, no qual existem realidades ramificadas onde as leis da física são totalmente diferentes. Assim, este momento específico pode ser canônico para esta história, embora ainda não seja tão preciso de uma explicação além de atribuí-lo à sua habilidade que esta variante do Professor X aperfeiçoou. No entanto, existem explicações vagas no universo que não necessariamente respondem à pergunta, mas dão aos fãs algo para falar, mesmo enquanto a franquia não avança como esperamos dentro do MCU. Por exemplo, quando os X-Men estrearam em 2000, os filmes de super-heróis não eram tão seguros como são hoje, mesmo com os problemas modernos de bilheteria da Marvel. Se um filme tivesse sucesso suficiente para se transformar em uma franquia de sucesso, os personagens geralmente ficavam limitados a uma trilogia. Isso acontecia porque os atores de sucesso geralmente queriam passar para um trabalho diferente. Alguns atores que desempenharam papéis por muito tempo aos olhos da história e até mesmo da indústria não receberam papéis no cinema. Em suas memórias, por exemplo, nós temos Stewart revelou que diretores de elenco lhe disseram que não queriam o Capitão ligado a alguma coisa entre o seu filme e outras elaborações em qual ele participasse. Embora esses filmes tenham sido gratificantes para ele profissionalmente e até mesmo pessoal, ele provavelmente não era contra ser morto de forma dramática. A cena pós-crédito possibilitou que esta versão de Xavier pudesse continuar ainda mais para frente dentro do universo da Marvel e claro, agora para dentro do MCU. Quando os X-Men Unity V sobre Primeira Classe estreou, voltar no tempo permitiu que os cineastas revisitassem os personagens, mantendo, por exemplo, Logan do Hugh Jackman na mistura com uma aparição especial que não alterou o cânone e criou um momento hilário, por exemplo, dentro de Dias de um Futuro Esquecido. É um dos arcos de história mais amados do auge da popularidade das séries da Marvel e permitiu que os fãs tivessem um final feliz para o primeiro elenco dos X-Men, deixando muitos espaços para contar novas histórias com as versões mais jovens. No entanto, o que o Professor X fez para sobreviver então ao confronto final é uma superpotência de alto conceito e de altas perguntas para fazermos a partir de agora. De todas as reviravoltas incomuns na trama em que envolve os filmes dos X-Men ofereceram, a maior foi a cena pós-crédito de o confronto final, porque estas ainda não eram comuns em 2006. A cena revelou que Xavier sobreviveu transferindo a sua consciência para a mente de um homem em coma, apresentando no início do filme. Moira McTaggart, interpretada por Olivia Williams, descobriu o segredo por trás da sobrevivência do Professor X. E embora, como a frase anterior do filme explicasse a ideia, o mistério do retorno de Xavier nunca é examinado de forma séria. O público não veria Xavier novamente até 2013 em Wolverine, em uma cena de créditos finais. Nessa sequência, Logan ficou cara a cara com o Professor X e questionou como ele sobreviveu. Xavier respondeu com um retorno de chamada para o primeiro filme dos X-Men, afirmando: "Você não é o único com presentes." Essa única declaração seria a única explicação para sua ressurreição durante vários anos, para explorar até então a situação
com a franquia de que X-Men fundindo duas linhas do tempo. Nunca houve, então, a chance de revisitar o grande renascimento do Professor X, como Charles Xavier exibiu alguns poderes verdadeiramente impressionantes nos quadrinhos dos X-Men. Por falar nisso, morreu mais de uma vez e foi trazido de volta. No entanto, esta habilidade especificamente nunca foi examinada na história dos quadrinhos, pelo menos não ainda. O que aconteceu, por exemplo, em Logan de 2017 poderia ter sido uma solução para esse problema, ou talvez mais interessante a causa da demência e das crises de poderes de Charles Xavier. Mas como o Professor X voltou à vida? Bom, antes de Patrick Stewart reprisar seu papel como Xavier em Logan e até mesmo aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele apareceu em X-Men Dias de Futuro Esquecido de 2014, que também mostrou o retorno de muitos membros do elenco clássico, como Hugh Jackman, que lutou em um futuro não tão distante contra os Sentinelas. Muitos dos fãs especularam que o Professor X explicou seu retorno aos outros fora da tela em algum momento, já que ninguém do elenco questionou como ele estava vivo e pareceu o mesmo depois que Jean Grey especificamente o evaporou. Muitas teorias ainda estão circulando pelos grupos e, claro, falando dos fãs, debatendo e imaginando como Xavier poderia ter voltado tão perfeitamente. No comentário do próprio diretor do filme de O Confronto Final, os cineastas pensaram no homem em coma como seu irmão gêmeo, chamado Pi Xavier. No instante anterior à sua morte, Xavier transferiu sua consciência para este outro corpo. É possível que suas capacidades físicas tenham permanecido as mesmas, que os músculos do homem com a morte cerebral estavam fortemente atrofiados. Outros dizem que ele foi colocado de uma volta a uma cadeira de rodas durante a luta contra os Sentinelas. Embora essa explicação não seja mais contestável em termos de enredo, a ideia de ser capaz de transferir uma consciência para um homem como morte cerebral foi criada em uma cena anterior. Infelizmente, um dos maiores mistérios dos filmes dos X-Men nunca teve a grande explicação que merecia. Em vez disso, era dado como certo que o público não pensaria muito profundamente sobre como ele seria capaz de fazer isso. O final dos X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, sugere então que isso não importe tanto. O retorno do elenco original dos X-Men foi uma despedida adequada para a primeira equipe de super-heróis da Marvel a ser um sucesso de bilheteria e sugeriu que os eventos de O Confronto Final foram muito diferentes. Dias de Futuro Esquecido apagou silenciosamente este evento. Quando Logan corre em 2023, ele vê a Mansão X prosperando, Jean Grey e Ciclope ainda estão vivos, o que significa que não morreram em 2006, quando o Confronto Final foi ambientado. Na nova linha do tempo criada em Dias de Futuro Esquecido, os X-Men devem ter encontrado uma maneira diferente de escapar do General Strike de Briar Cox que o público viu na própria linha do tempo. Jean não se sacrifica, então ela não explora a parte perigosa do seu poder. O destino de Pi Xavier é agora o que seria se o Charles não precisasse de socorro. Quando Logan aparecer, isso acontece por significar que ele eventualmente trocou de corpo em seu declínio. Foi o custo que ele pagou. Também poderia significar que Charles Xavier sempre acabaria assim. O fim de Dias de um Futuro Esquecido também permitiu que o novo elenco revisitasse esses eventos enquanto continuava a fazer filmes com cerca de 10 anos de diferença. Se essa versão da franquia chegasse à versão da década de 2020, é provável que as coisas tivessem sido diferentes. Logan teria servido como uma história final da linha do tempo que começasse ainda em Dias de um Futuro Esquecido e dando a versão a James McAvoy do Professor X um destino mais feliz. Agora é apenas mais uma linha do tempo ramificada no multiverso do MCU, pelo menos até a estreia do novo filme de Deadpool 3. E você, o que acha dessas teorias sobre a presença do Professor X? Ele morreu ou foi transferido somente para um outro corpo? Coloque aqui nos comentários o que vocês acham, compartilhe comigo e bora trocar umas ideias. Vamos até o próximo vídeo, até a próxima, valeu, desde já, fui!